Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. No terceiro episódio vamos falar sobre os tratamentos para a psoríase. Então a psoríase tem cura? Não tem ainda cura. É contagiosa? Não é contagiosa. Mas há tratamentos muito eficientes para todas as formas de doença. Podem variar os tratamentos, porque se um doente tiver uma psoríase numa zona de pele mais seca, mais confinada, por exemplo, na palma de uma mão, deve usar-se uma pomada ou um creme. Mas se for uma prega cutânea ou numa zona com cabelo, no couro cabeludo, tem que usar um shampoo ou uma loção. Portanto, a forma de apresentação dos princípios ativos do medicamento é fundamental. E nós, quando falamos com o doente, explicamos isso, porque há doentes que têm psoríase no couro cabeludo, há outros que têm no cotovelo, podem ter em ambos os sítios. O mais frequente é terem mais do que um sítio, ou nas pregas, e o medicamento que se vai aplicar numa prega é diferente do medicamento que se aplica no couro cabeludo, é diferente do medicamento que se apresenta numa superfície convexa, como os cotovelos ou os joelhos. Portanto, a forma da apresentação dos princípios ativos deve ser ajustada e adaptada ao local onde tem as lesões. Estamos a falar de terapêuticas tópicas nas formas ligeiras da doença. Nas formas mais graves, esta questão não se põe, porque os medicamentos sistémicos, isto é, sistémicos, quer dizer que vai atuar no organismo como um todo, ou em comprimidos, ou em injetáveis, ou a fototerapia, vão atingir o organismo como um todo e vão combater o fenómeno inflamatório subjacente à psoríase e às suas comorbilidades. Os doentes com psoríase em placas ou com psoríase palmoplantar, em que começam a ter os sinais iniciais, a dor, a limitação funcional, a rigidez nas articulações, esses doentes devem ser tratados preferencialmente pela reumatologia, de preferência em consulta bivalente ou bidisciplinar, isto é, em sintonia, em conexão com o dermatologista. Porque é muito importante tratar quanto antes a artrite psoriásica, que a artrite psoriásica pode ser particularmente incapacitante a médio e longo prazo. A apresentação da psoríase nos cotovelos é das formas mais comuns. Daí a psoríase em placas ou psoríase vulgar, a imagem típica é a grande placa da psoríase no cotovelo. Portanto, uma lesão com relevo, com uma tonalidade vermelho ou vermelho arroxeada, com escamas brancas aderentes como se fossem cera, e aquela placa no cotovelo é a lesão falante, é a lesão que muitas vezes leva ao diagnóstico da psoríase. Não é alheio, não será alheio a este facto, o facto de nós podemos apoiar os cotovelos em muitas superfícies e o trauma repetido leva à perpetuação e à continuidade da agressão sobre a pele, sobre as células imunitárias da pele, que levam ao contínuo, ao processo contínuo e continuado de inflamação que culmina na placa da psoríase. Portanto, a psoríase dos cotovelos é muito frequente, trata-se muito bem. Se for só confinado aos cotovelos, até com terapêuticas tópicas conseguimos tratar a psoríase dos cotovelos. A psoríase pode atingir qualquer localização anatómica. Tende a poupar a face, mas alguns doentes queixam-se de psoríase no couro cabeludo e, às vezes até por contiguidade, por disseminação das lesões ou por terapêuticas inadequadas, as lesões podem, de facto, disseminar-se por continuidade à região palpebral e ao canal auditivo externo. Nesses casos, há produtos tópicos muito eficientes, mas que, de facto, impõem uma criteriosa avaliação e escolha por parte do dermatologista, porque a aplicação permanente, inadequada e continuada, por exemplo, de corticosteroides na face, pode levar a sequelas a longo prazo e a perda de eficácia progressiva e efeitos secundários do uso inadequado dessa medicação. Portanto, apesar de não serem formas particularmente extensas da psoríase ou da doença psoriásica, podem, ou muitas vezes implicam e impõem uma consulta tão breve quanto possível com o dermatologista para que se trate de uma forma o mais adequada e precoce possível. Todo o medicamento tem efeitos secundários, portanto, quer os tópicos, quer os medicamentos sistémicos. Os medicamentos do sistémico, isto é, que são administrados por via oral ou por via subcutânea ou intramuscular, no caso da psoríase não se usam muito,
ou via endovenosa, alguns biológicos sim. Portanto, isto depende muito do conhecimento que o médico tem do seu doente e da terapêutica que lhe vai dar. Muitas vezes temos que prevenir, fazemos análises, fazemos o rastreio, o estadiamento da doença, e de forma a minimizar ou a prevenir ou a precaver o aparecimento de efeitos secundários. De facto, aqui interessa muito o regime posológico e adaptá-lo ao doente e às suas comorbilidades, porque uma terapêutica mais agressiva, apesar dos prós e os contras, uma terapêutica mais agressiva, claro que imporá ou implicará maior propensão, maior probabilidade de vir a ter efeitos secundários. Mas isto tem que ser sempre, um médico com experiência muitas vezes consegue antecipar e prever se vão ou não aparecer efeitos secundários. E cá está, sempre a relação, o ajuste posológico, o esquema posológico, a adaptação, a adequação do medicamento e do regime posológico ao doente, à sua saúde de base, aos comportamentos do doente e à doença multissistémica em si. A escolha da atitude terapêutica, da estratégia terapêutica do doente com psoríase depende muito da abordagem e da interpretação e do estadiamento que o médico faz com o doente na primeira consulta. De facto, é importante fazer a história clínica, ver se há ou não uma carga hereditária vincada, se há muitos elementos da família com psoríase, se há artrite, se há outras doenças autoimunes na família, problemas de tireoide, problemas de diabetes, fígado gordo, doenças cardiovasculares, artrite, doença inflamatória do intestino, e depois ver se a doença, o estadiamento da doença, se a doença está muito espalhada ou muito disseminada. Se for muito acantonada, isto é, se for uma psoríase ligeira, com menos do que 5% da superfície corporal afetada, se é nas mãos ou se é nos genitais, que isso será mais grave, ou na face, ou no couro cabeludo, ou se é só nos cotovelos ou nos joelhos. Portanto, a estratégia terapêutica vai passar muito pela interpretação que o médico faz da doença, explicar ao doente se tem um bom prognóstico, tem sempre bom prognóstico porque há estratégias terapêuticas assertivas e eficientes para todas as formas da doença, mas a escolha do medicamento indicado na altura indicada vai depender da experiência do dermatologista e da relação de empatia que se vai estabelecer entre o médico e o doente. Os medicamentos biotecnológicos são a revolução total na abordagem da psoríase, nomeadamente nas formas moderadas a graves da doença psoriásica. São anticorpos monoclonais, são pequenas proteínas, alguns até polipeptídeos, que vão mediar, que vão neutralizar ou bloquear, mediadores da inflamação que estão incomensuravelmente desregulados e aumentados na psoríase. O TNF-alfa, a interleucina 12, a interleucina 17, a interleucina 23. Portanto, estes mediadores da inflamação estão, consequência da tal desregulação da resposta imunitária, estão descontroladamente aumentados e causam inflamação sistémica que está na base da doença da pele, das articulações, da componente cardiovascular e cardiometabólica, até da depressão. Os biotecnológicos vão bloquear aquelas citoquinas, aquelas pequenas proteínas que estão incomensuravelmente aumentadas. E isto é determinante a médio e a longo prazo, porque são medicamentos com poucas interações com os medicamentos químicos ou farmacológicos convencionais e são medicamentos extraordinariamente eficientes e seguros. Isso, mais ainda, são seletivos para aquelas tais citoquinas, para aqueles e-mails que as células da imunidade enviam para as células da pele e que vão bloqueá-los e que impedem que apareçam as manifestações ajusante, ou seja, após a atuação desses mediadores da inflamação. Portanto, previnem e bloqueiam os mediadores da inflamação que estão muito aumentados na psoríase. Existem hoje em dia biotecnológicos, vulgo biológicos, que podem ser interrompidos, mas aqui terá sempre de ser uma decisão consensual entre o médico e o doente, ou porque teve um evento de vida, uma queda, um traumatismo, uma infecção. Na fase da pandemia Covid, alguns doentes pararam por precaução, mas de facto aqui essa paragem tem que ser sempre definida e, sobretudo, aconselhada pelo médico dermatologista que segue o doente. O doente não pode, por si, não deve por si parar o biológico sem falar com o seu médico. Porque há determinados biológicos em que a sua suspensão, mesmo temporária, pode levar a uma perda brusca de eficácia e depois pode haver dificuldade em resgatar aquela resposta da excelência que tinha sido conseguida numa fase inicial. Não existe ainda biológico por via oral, até porque foi dito que os biotecnológicos são proteínas, são anticorpos monoclonais,
têm que ser administrados no organismo por via sistémica, não por via oral, de forma a que evitem o processamento no aparelho digestivo. Portanto, são introduzidos ou por via subcutânea debaixo da pele ou diretamente na circulação, de forma a que o medicamento entre mais rapidamente na circulação. Isto tem uma grande vantagem, que é a chamada biodisponibilidade. Estes medicamentos entram mais rapidamente na circulação, são mais eficientes e há um maior controle da farmacocinética, isto é, do metabolismo e da distribuição do medicamento. Vai haver medicamentos com um mecanismo de ação semelhante aos biológicos por via oral que estão em fase de aprovação. Aqui vamos procurar falar de estratégias que visem explicar ao doente a doença, dar conhecimento da doença, combater o estigma, combater a discriminação, dar-lhe apoio, dar-lhe suporte, motivar o doente e dizer-lhe, já passou por muito, eu sei que já passou por muito, mas estamos aqui para o ajudar e vamos pô-lo bom, sem lesões, a trabalhar em harmonia.